Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nas palavras de Mateus, capítulo 7, versículo de número 20. Gente, presta bastante atenção, porque hoje vai ser assim. Vai ser algo muito, muito importante para que você realmente esteja seguindo o caminho de Cristo, o caminho que Deus orienta. Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que o inimigo iria implantar muitos falsos profetas entre nós. E qual é a intenção do inimigo em implantar falsos profetas? Pessoas que parecem que são de Deus, parecem. Quando você olha, você diz, é de Deus. Mas na verdade, não são. E qual é a intenção do inimigo em implantar esse tipo de pessoas entre nós? Nos desvirtuar, nos iludir e nos conduzir por um caminho que não leva a quem? A Deus. A Deus. O inimigo é muito inteligente. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Ele é o cão, ele é o surgismundo, ele não presta, ele está condenado, ele não vale nada. Mas ele é extremamente inteligente. Inteligente. E já faz bastante tempo que ele descobriu que não se consegue destruir a igreja de Cristo de fora para dentro. Não se consegue. Jogando bombas de fora, não se consegue. Porque quando a igreja de Cristo está ali na fé, fervorosa, orando, buscando a Deus, cheia do Espírito Santo, então todas essas bombas são o quê? São neutralizadas, não se destrói a igreja de Cristo. Aí o inimigo entendeu, peraí, de fora eu não consigo, então eu vou implodir a igreja, eu vou destruir ela pela parte de dentro. É aí que ele implanta aqueles que são instrumentos nas mãos do maligno entre nós. Entre nós. E aí essas pessoas que nós olhamos para elas e num primeiro momento ficamos impressionados e até dizemos como fulano é usado por quem? Por Deus. Muitas das vezes, na verdade ali, é um instrumento de Satanás, que vai ganhar a nossa confiança, que vai conquistar a nossa admiração, e a partir daí vai ter grande influência nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos passos que vamos dar na nossa vida. E assim o inimigo tem enganado muitas pessoas. E a Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos, o número desses falsos profetas se multiplicaria. Por quê? Porque quanto mais pessoas enganadas, menos pessoas indo para o reino
dos céus. E o que é pior de tudo, aquele que está sendo enganado, pensa que está indo para onde? Para os céus. Mas o Senhor Jesus, Ele já deixou uma instrução muito, mas muito clara para nós. Agora, cabe a nós querermos acreditar no que Cristo disse. Porque tem gente que está tão cego, mas tão cego, que ela não quer acreditar. Ela não quer ver. E aí não tem o que fazer. Quando a pessoa não quer ver, não tem o que fazer. Quantas vezes você que está aqui nesta manhã, já chegou para alguém que você gosta, que você considera, e disse assim: olha, fulano, não vai naquele lugar ali não, ou não ande com aquela pessoa ali não, porque aquela pessoa está fazendo coisas erradas. Só que aquele que você foi alertar estava tão cego, mas tão cego, ele não queria ver a verdade, que ele preferiu ficar contra você, do que ver que aquele lugar, ou aquela pessoa, não era uma boa companhia, ia causar sofrimento para ela, ia causar dor. E infelizmente tem pessoas assim, tão cegas, mas tão cegas que não querem ver. Tomara a Deus que nós possamos hoje atentar para o ensinamento de Cristo. Olha o que ela está mostrando no televisor para nós aqui, ó. Isso aqui é nos últimos tempos. Mateus 24, 24. Olha o que está escrito. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e o quê? E maravilhas. Lembra que eu falei que são coisas que no primeiro momento todo mundo fica impactado? Mas olha o que diz. Cristo está dizendo que estes aí serão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Quem que seriam os eleitos? Seriam aquelas pessoas que estão buscando a salvação. Elas querem Deus, elas querem a vida eterna, mas o falso profeta, aquele que é um instrumento nas mãos do maligno, implantado no meio da igreja, ele vai trabalhar para, se possível, enganar até os eleitos. Por que a Bíblia fala se possível? Porque um eleito, alguém que realmente quer o reino dos céus, quer Deus, só vai ser enganado se não se atentar para os ensinamentos bíblicos. Porque se a pessoa se atentar para os ensinamentos bíblicos, não tem como enganar ela. Não tem como. Então volta comigo lá em Mateus. Nós estávamos no capítulo 7, no versículo 20. Não é isso? Volta comigo lá, por favor. Olha o que diz, olha o que o Senhor Jesus disse para nós. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Eu estou lendo o 20, mas eu vou já voltar um pouquinho com você. Eu quero que você entenda que você não consegue identificar a mim pelos frutos que não são meus.
Não tem como você saber quem eu sou por aquilo que não me pertence. Deixa eu dar um exemplo fácil para você. Imagina um jogador de futebol muito famoso, um craque, que você vê pela televisão, em campo, jogando, fazendo barbaridades com a bola. Tem como você saber que tipo de pessoa ele é? Por aquele talento que ele está mostrando dentro de campo? Não. Não. Aquele talento é para o futebol. Mas a pessoa que ele é talvez seja algo muito ruim. Muito complicado. Então, para você saber quem é aquela pessoa, é necessário que você conheça as atitudes dela fora do campo. Quem está entendendo? Estou dando um exemplo simples para a gente voltar aqui. Se o bispo Paulo ora por alguém e alguém é curado, este fruto da cura pertence a quem? A Deus, não é do bispo Paulo. Não tem como você dizer que o bispo Paulo é uma pessoa de Deus por causa daquela cura que aconteceu. Porque aquela cura não pertence a ele. Não é dele. Ah, uma maravilha que aconteceu, uma manifestação poderosa. Ah, o bispo Paulo é um homem de Deus. Não! Porque isso não pertence a ele. Você vai saber quem é o bispo Paulo quando você começar a observar os frutos da pessoa chamada Paulo. Como que ele vive? Como que ele age? O que ele fala? Qual é o tipo de pensamento que ele tem? Com quem ele anda? Aonde ele vai? O que ele faz? A boca dele é uma boca suja ou é uma boca limpa? Estou falando de palavras. Palavras. Então, para mim identificar se essa criatura aqui realmente é de Deus ou é um infiltrado implantado por Satanás, eu preciso observar os frutos dele. E o que o inimigo faz? Ele leva as pessoas a observarem os frutos espirituais e não os frutos da pessoa. Ele ilude como se fosse um mágico. Um ilusionista. Ele consegue prender a atenção das pessoas por aquilo que as pessoas veem que não é algo comum. E ali ele começa a enganar e a conduzir as pessoas por caminhos que levam para outro lugar distante de Deus. Volta comigo no versículo 15. Volta comigo no versículo 15. Olha o que Cristo vai dizer para nós. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus, tá? Lá no Sermão da Montanha, ensinando para nós. O que Cristo diz? Lê vocês para mim aí, está na tela, por favor, vai, vocês vão ler. Olha o que Cristo Jesus disse. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm o que, pessoal? Disfarçados de ovelhas. Lembra que eu falei que no primeiro momento a impressão
é que ali é uma pessoa de quem? De Deus. Por que que a impressão é essa? Porque aquela criatura está disfarçada. Está disfarçada. E quem usa disfarce quer o quê, pessoal? Quer enganar. Quem usa disfarce quer enganar. E qual a intenção de um falso profeta enganar você? Qual a intenção? Levar sua alma para a condenação do inferno. Não tem outro motivo. Não tem. Aí alguém vai dizer para mim assim, mas bispo Paulo, será que a pessoa que está sendo lá o falso profeta, será que ela sabe que ela está sendo um falso profeta? Muitas das vezes talvez não. Mas a vaidade dela é tão grande, a ganância dela é tão grande pelo poder, pelas coisas materiais, que como tudo parece que está indo muito bem, a própria pessoa é iludida também no meio daquela situação, e vira tudo um bolo só. Só que Cristo está ensinando para mim e para você que nós devemos tomar cuidado, porque eles vêm disfarçados de ovelhas, mas na verdade são lobos esfomeados, devoradores. Ele quer me enganar e me levar para um lugar ruim. E olha o que Cristo continua falando para nós, versículo 16. Isso aqui foi o próprio Senhor Jesus quem ensinou. Vocês os identificarão por seus frutos. Os frutos da pessoa. Da pessoa. Tem gente que conhece alguém pela internet a falar, esse é de Deus. Da onde você tirou que é de Deus? Ah, porque, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Esses frutos são daquela criatura? Não. São frutos espirituais, que podem estar vindo de Deus, mas podem também estar vindo do maligno. Que isso, bispo Paulo? Como é que o senhor vai dizer para mim, eu vi lá que uma pessoa foi curada. E você nunca ouviu falar que pessoas foram curadas em lugares que se tocam tambores? Para quem entende, um pinga é letra, não é? Você entendeu o que eu quis dizer aqui, não entendeu? Você nunca ouviu falar que pessoas foram curadas em lugares assim? Ah, mas a pessoa revela tudo. E você nunca viu um espírito imundo revelando tudo? Então como que eu vou saber identificar se aquela criatura é de Deus ou se não é de Deus? Jesus está ensinando para nós. Eu só vou conseguir se eu observar os frutos daquela pessoa. Convive com ela. Instiga ela. Cutuca ela. Provoca situações que não agradam a quem? A Deus, e veja qual vai ser a opinião dela. Qual vai ser o pensamento dela? Aí você começa, pelo que você está vendo, ouvindo, você começa a tirar conclusões. Opa, isso não pertence a Deus. Opa, essa atitude aqui não está de acordo com a palavra de Deus. É possível, Jesus vai fazer uma pergunta para você agora. É possível
colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? É uma pergunta que Jesus faz para você. Dá para você ir lá no espinheiro e colher uvas? Dá ou não dá, pessoal? Não dá. Dá para você ir lá nas ervas daninhas e colher figos? Não dá. Mas como é que você vai saber que não tem uvas no espinheiro? Como que você vai saber que não tem uvas no espinheiro? Se você for até o espinheiro, dá uma boa o quê? Olhada, observada, aí você vai dizer, não, aqui não tem uvas. Aqui só tem o quê? No espinheiro só tem o quê? Espinhos. Só tem espinhos. A mesma coisa são as ervas daninhas. Aqui não tem figos. Você. É por isso que a igreja de Cristo está sendo tão enganada e tantas pessoas estão indo para o caminho ruim, mesmo pensando que estão indo para o caminho bom, porque elas não querem olhar. Elas não querem ir lá e olhar, elas não querem. Elas não querem enxergar, elas não querem, ainda brigam. Quando alguém diz, fulano, dá uma olhada primeiro, ela briga. Ela questiona, ela fica de mal. E fazer o que por uma pessoa assim? Não tem o que fazer. Aí tem gente que diz, bispo Paulo, mas por que Deus deixa? Porque Deus deu livre arbítrio. E a partir do momento que a Bíblia já está ensinando para nós tudo o que precisamos saber, cabe a nós escolher seguir os ensinamentos bíblicos ou desprezá-los. A escolha é nossa, a decisão é nossa. E isso tudo saiu da boca do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 17. Olha o 17. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Olha Cristo dizendo, se você observar de perto, você vai saber que árvore é. Você vai identificar. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada aonde? Ao fogo. Então, se eu olhei de longe, parece que é de Deus, mas eu cheguei perto e dei uma averiguada e encontrei coisas que não estão de acordo com os ensinamentos de quem? De Deus, quer dizer que essa árvore é uma árvore má, ruim, e o próprio Cristo está dizendo que ela vai ser cortada e lançada aonde? Ao fogo. O que você entende lançada ao fogo? Na condenação, no fogo eterno. E se eu estou debaixo dessa árvore aqui, seguindo tudo que essa árvore diz, quando essa árvore for cortada e lançada ao fogo, você acha que vai acontecer o que comigo? Eu vou junto. Aí alguém vai dizer, mas não é justo. O que não é justo? Ah, mas era ele que estava me ensinando errado. Uai, mas era você que estava querendo ou seguir ele. Aonde está a injustiça? Ah, mas eu não sabia. Uai, mas você tem uma Bíblia. E Jesus ensinou como você deve identificar. Ah, mas aí a pessoa vai começar a gaguejar. Porque não tem desculpa. Quando você examina a Bíblia, as coisas vão ficando muito claras.
a partir do momento que você quer ver. Que você quer ver. Se você não quiser ver, não tem como. Não tem jeito. O Senhor Jesus disse assim aos discípulos dele: quando vocês chegarem numa cidade e te receberem bem, ou seja, aquilo que vocês estiverem ensinando, as pessoas abraçarem, então vocês fiquem na casa que lhes dê abrigo, coma ali, beba ali, ensine o evangelho, cuide daquelas pessoas. Se vocês chegarem num lugar que rejeitarem o verdadeiro evangelho, aí Jesus falou: vocês briguem, vocês insistam, vocês contendam com aquelas pessoas. Foi isso que Cristo disse? O que ele disse? Bate o pé, tira a poeira e vai o quê? Embora. O problema é de quem quis continuar o quê? Cego. Porque o Senhor não vai interferir no livre arbítrio. A escolha é sua. A decisão é sua, é minha. E no versículo 20 que a gente começou lendo, Cristo disse: portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Mas posso te dizer uma coisa? Não é um processo fácil, não. Não é. Porque quem engana, não engana de qualquer jeito. Gente, tem mentira que parece verdade demais. Tem. E quando essa mentira, ela vai se tornando cada vez mais robusta, mais facilidade as pessoas vão tendo de acreditar que aquilo é uma verdade. Então é um processo difícil. É difícil. Mas o processo da salvação é um processo difícil. É um processo que demanda muito aquilo que você realmente deseja para a sua vida, você se esforçar. Então, como que eu vou identificar, Bispo Paulo? Duas coisas são fundamentais. Ficar de olho no comportamento, no procedimento, na forma de viver, de falar, de agir desta pessoa, e ficar atento ao tipo de pregação que essa pessoa faz. Porque o falso profeta, ele vai usar a Bíblia. Se ele não usar a Bíblia, todo mundo já logo identifica que não é de quem? De Deus. Ele vai usar a Bíblia. Só que se você começar a observar, o falso profeta, ele nunca vai trazer reflexões sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre abandonar as coisas que não agradam a Deus. Ele nunca vai dar nomes. Ele nunca vai dizer, ó, abre a Bíblia em tal lugar. Isso aqui, ó, está dizendo que não agrada a Deus. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E quem pratica essas coisas não vai para onde? Para o céu. Ele não vai fazer isso. Ele vai pregar mensagens de quê? De proteção, de prosperidade financeira, de cura, de libertação de espíritos imundos. Mas nada disso me coloca no caminho da salvação. Todos esses tipos de pregações são pregações que me levam a buscar uma melhora para a minha vida terrena. Então, se você começar a observar o tipo de pregação, junto com o tipo de atitudes daquela pessoa, você começa a identificar que árvore é. Olha ela mostrando para nós aquela parte lá do que Cristo disse, ó, Lucas 9:25. E
se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de quê? De reprovação. Então Cristo está dizendo, quem não quer enxergar, quem não quer ver, não adianta você ficar insistindo. Vá em frente. Vá adiante. Então, como eu estava falando aqui, é um processo muito, o quê? Difícil de você identificar. Quer ver o quanto que é difícil? Vou dar alguns exemplos bíblicos para você. Vai comigo lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 7, versículo 8. Êxodo capítulo 7, versículo 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão: o faraó exigirá, mostre-me o quê? Um milagre. Então, quando Moisés ia lá com Arão para dizer para o faraó que Deus tinha determinado que o povo fosse livre e tal, Deus já adiantou para Moisés assim: o faraó vai exigir que vocês mostrem o quê? Um milagre, algo sobrenatural. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara e jogue aonde? No chão, na frente de quem? Do faraó. E ela se transformará numa serpente. Imagina você, alguém chegar com um cajado, um pedaço de madeira, na sua frente e jogar no chão, e virar uma serpente. Te impressiona ou não impressiona? Impressiona. A mim, eu pulava para trás, na hora. Mas olha o que acontece no versículo 10. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia o quê? Ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O milagre aconteceu, hein? O faraó mandou chamar seus sábios e o quê? E o quê? Sábios e o quê? Feiticeiros. E por meio de suas artes mágicas, esses egípcios fizeram a mesma coisa. E aí? Se o Arão jogou o cajado, virou uma serpente. Se o feiticeiro também jogou um cajado e virou uma serpente, está tudo muito parecido. Está tudo muito igual. Porque aqueles frutos eram frutos espirituais. Não era nem da pessoa Arão e nem da pessoa feiticeiro. Eram frutos espirituais. No caso de Arão, quem fez a madeira se tornar uma serpente? Deus. E no caso dos feiticeiros, quem fez a madeira se tornar em serpente? Tem gente que ficou até calada agora. Não posso falar. Porque se ela falar que foi Satanás, ela vai ter que falar que outras coisas que ela acredita, pode ser também que quem esteja fazendo seja Satanás. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. E é por isso que Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu quiser saber quem é quem, eu preciso observar os frutos da pessoa. Para mim saber se Arão era de Deus, eu tinha que ficar de olho em Arão.
Para mim saber se aquele feiticeiro lá era de Deus, eu tinha que ficar de olho nele, nas atitudes dele, nas escolhas dele, nas palavras dele, nos pensamentos dele e no tipo de pregação dele. E eu não disse que ele não vai pregar a Bíblia. O que eu disse é que você sempre vai vê-lo falando de curas, expulsão de demônios, prosperidade financeira, providências de solução de problemas, mas você quase nunca, ou nunca, vai ver ele falando de arrependimento, de abandono de pecados. Você não vai ver ele listando os pecados. Você nunca vai ver um falso profeta pregando Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. E se acontecer não, eu vou pregar, mas aquela pregação assim, coloca para mim aí, 5,16, por favor. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto ao que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada na natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que entendem fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes a esse. Repito o que disse antes, que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Amém, pessoal? Então vamos aqui, pessoal, agora o momento da revelação, o momento da cura. Ninguém entendeu? Nada. Mas é desse jeito. A mensagem do arrependimento, do abandono do pecado, é a mensagem que tem que ser mais pausada e reflexiva possível, onde cada pedacinho vai sendo esmiuçado, de maneira que a cabeça de cada ouvinte vai trabalhando nas suas escolhas, nas suas atitudes, a pessoa vai sendo confrontada. Mas você não vai ver um falso profeta fazendo isso. Você não vai ver, eu desafio você a procurar. Você não vai ver. Porque o trabalho dele, como um mensageiro de Satanás, é enganar a igreja e levar a igreja para um outro caminho, o caminho da perdição, o caminho da condenação. Então você viu que os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa que o Arão fez? E não parou por ali não. Volta lá comigo no Êxodo 7, agora vai no versículo 20. Por isso que eu não acredito mesmo, pessoal. Eu não acredito. Eu cheguei num ponto que eu só acredito que a pessoa é de Deus depois de eu ficar perto, de eu conhecer, de eu saber quem é, de eu ver procedimentos, atitudes, escolhas. Antes disso, eu não acredito. Tem gente que me critica, tem gente que fica zangado comigo, tem gente que deixa de ficar perto de mim porque eu discordo. Mas eu discordo porque eu aprendi com o próprio Cristo que os falsos profetas vão vir disfarçados de quê? De ovelhas, mas na verdade eles são lobos esfomeados. Um lobo esfomeado só quer comer, meu irmão, só quer destruir. E a minha vida não, a minha alma não. A minha caminhada para chegar até aqui, hoje, neste dia, foi muito difícil. Só Deus sabe o que eu já tive que suportar, o que eu já tive que vencer, as coisas que eu já tive que engolir, para estar aqui, hoje,
Então eu eu cheguei num ponto que eu não permito engano na minha vida. Eu não permito. Mas parece que é Deus. Parece. Mas até eu chegar perto, conhecer, para mim eu prefiro pensar que pode ser de Deus e pode não ser de Deus. E se eu imediatamente identificar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, eu já digo logo, não é de Deus. Aí alguém vai dizer, não bispo, mas não pode dizer assim. Eu posso dizer, porque a Bíblia diz que a árvore boa não pode dar fruto ruim. Foi Jesus quem disse. Então se você discorda, você não está discordando de mim, você está discordando do próprio Salvador, do próprio Senhor Jesus. É só querer enxergar, ver. Você querer ver. Volta comigo, lá, olha só. Então, aconteceu aquele milagre, foi um milagre, tanto do bem, quanto um milagre do quê? Do mal. Foi um milagre. Se você disser para mim que o feiticeiro jogou o cajado no chão e virou uma serpente, não foi um milagre, eu vou dizer para você então faz o mesmo aí, por favor, que eu quero ver. Que se não foi um milagre, você faz aí agora. Faz aí. Agora, foi um milagre do bem, ou seja, vindo de quem? De Deus. E foi um milagre do mal, vindo de quem? De Satanás. O faraó ficou aonde? Sem saber, em cima do muro. Ué, vou acreditar em quem? O mesmo que vocês fizeram. Os meus feiticeiros fizeram também. Aí Deus vai dizer, então vamos fazer outro milagre. Versículo 20. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. Diante dos olhos de Faraó e de todos os seus oficiais, Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo. E o rio inteiro se transformou em quê, pessoal? Em sangue. É um milagre ou não? Fazer a água se transformar em sangue é um milagre ou não? É um milagre. Os peixes do rio morreram e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em quê? Em sangue. E aí? Fizeram o mesmo milagre, parecido ou não? Fizeram ou não fizeram? Então não tem como dizer se é de Deus ou não por questões espirituais. Não tem. Não tem. Porque eu não sei, pode ser Deus que está fazendo, como pode ser o maligno que está fazendo. Olha lá, e o coração de Faraó continuou como? Endurecido, porque não tem como saber. E isso vai continuar, pessoal. Isso vai continuar. Outras pragas, outras situações na Bíblia, vão ser relatadas, que nem aquela mulher de Atos capítulo 16, vamos lá, juntos, deixa eu ver aqui, olha só, deixa eu ver aqui, por favor, Atos capítulo 16, versículo 16, vai comigo aí, por favor, vamos lá, Atos 16. Olha Lucas que conta, tá bom? O livro de Atos foi escrito por Lucas, e Lucas era um obreiro que andava com quem? Com Paulo. Lucas era obreiro de Paulo. Então ele ia relatando tudo que ia acontecendo na evangelização que eles faziam. Olha o que Lucas diz. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, ou seja, a sinagoga,
veio ao nosso encontro uma escrava, uma mulher que era escrava de alguns homens. No passado você sabe que existia escravidão. Possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o quê? O futuro. Então a mulher vinha contando o futuro de todo mundo. E contando o que aconteceu, quem era, de onde veio, o que ia acontecer. A princípio, a grosso modo, de longe, parece ser coisa de quem? Parece ser coisa de quem? De Deus. De Deus. As revelações, aquela coisa toda. Com suas adivinhações, o que acontecia com ela? Ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Que coincidência. Você já viu que os adivinhadores de hoje em dia também estão tudo rico? Tem um aí que tem uma mansão aí, que não sei quantos empregados, casas, carros e não sei o quê. E adivinhando as coisas, a vida dos outros. Que coincidência, né? Mas pode ser de quem? Pode ser coisa de quem? Coisa de quem? De Deus, pode ser. Vamos continuar lendo o texto. Estou lendo Bíblia com você, hein? Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser o quê? Salvos. Espera aí, era verdade ou era mentira o que ela estava dizendo? Paulo e quem estava com Paulo eram servos de Deus? E estavam ali para anunciar a palavra de Deus? Então, até o presente momento, parece ser coisa de quem? De Deus que está naquela mulher. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 18. Isso continuou, o quê? Opa, aqui está o segredo de tudo. Isso continuou por vários dias. Foi o tempo para Paulo observar quem era, o que pensava, como vivia, o que pregava. E depois de observar quem era a pessoa, Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Opa! Se fosse coisa de Deus, como que Paulo ia mandar o Espírito de Deus sair de dentro daquela mulher em nome de Jesus? Opa! Se Paulo mandou em nome de Jesus o Espírito sair, e o Espírito saiu, é que aquele Espírito era o Espírito do engano, do maligno. Mas você viu como que até agora tudo estava parecendo que era coisa de quem? De Deus? Olha a Bíblia ensinando para mim e para você. Só que, como eu disse, tem gente que está tão cego, mas tão cego, que insiste em querer ficar cego, que quem está de fora, presta atenção, hein? Tem gente que nem da igreja é, e vira para essa criatura e fala: fulano, mas esse camarada aí não é de Deus não, você não está vendo não? E olha que quem está dizendo nem da igreja é. Mas a pessoa: que isso, você está pecando, ali é ungido de Deus. Tem gente que não quer enxergar. E eu tenho um exemplo bíblico para você. Vai comigo, por favor, lá no Evangelho de Jesus em Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 13. Lucas 23, 13. Vamos lá.
Lucas 23, 13. Lembra quando as pessoas levaram Jesus a Pilatos? Lembra que Jesus foi preso? Agora vocês sabem quem levou Jesus? Aqui está escrito, vamos lá. Então Pilatos reuniu quem? Os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com quem? Com o povo. Subentende-se que os principais sacerdotes e os líderes religiosos são pessoas de Deus. Subentende-se isso, correto? Então Pilatos reuniu todo mundo, versículo 14. E anunciou seu veredicto. Olha o que Pilatos disse: vocês me trouxeram esse homem, acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Olha só, um incrédulo, uma pessoa de fora, estava enxergando a verdade, mas os próprios religiosos, pessoas que se diziam de quem? De Deus, estavam cegas. Não queriam enxergar a verdade. A verdade que Jesus era o Cristo, era o Salvador. Não. Eles preferiam acreditar naquilo que o sumo sacerdote estava falando. Não, o sumo sacerdote falou, é de Deus. Não, então. E olha o versículo 15. Herodes, olha Pilatos falando. Herodes chegou à mesma conclusão, ou seja, a mesma conclusão que eu, Pilatos falando, e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Mas quem crucificou Jesus? Foram os religiosos. Não, bispo Paulo, foi Roma. Não, Roma só executou a sentença. Mas quem garantiu toda aquela situação foram os religiosos. Porque eles não queriam ver a verdade. E essa história se repete até os dias de hoje. A maioria dos religiosos não querem ver a verdade. Preferem ser enganados pela mentira. Preferem ser guiados por aqueles que na verdade são os falsos profetas. São os infiltrados, implantados por Satanás no meio da igreja, com o propósito de desviar essas pessoas por um outro caminho, diferente do caminho da salvação. E é por isso, olha onde que eu vou agora, hein? É por isso que o anticristo, juntamente com o falso profeta, o maiorzão, vai ter tanta facilidade na época da marca da besta. Porque se você não conhece o texto bíblico, eu vou mostrar para você agora. Quem vai instigar as pessoas a colocar a marca da besta não vai ser o anticristo. Vai ser o falso profeta que vai estar do lado dele. Todo mundo acha que é o anticristo. Não, na hora que o anticristo falar, eu não vou aceitar. Mas quem disse que é ele? Não, é o falso profeta. Aquele que todo mundo vai olhar de longe e vai dizer, é de Deus. Esse é de Deus. Eu quero comigo lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Apocalipse 13, 11. Olha o que diz, presta atenção, hein? Então vi outra besta que saiu da terra. Espera aí, outra. Então já tem a primeira, você vai ler em casa.
que é o anticristo, a primeira. O ícone 1, o anticristo. Só que o anticristo vai ser uma autoridade muito mais política, administrativa. Alguém que supostamente, entre aspas, vai resolver o problema do mundo. Vai trazer aquela paz, falsa paz. Vai resolver o problema da saúde, hospitais vão funcionar, aquela coisa boa, entre aspas. Comida para todo mundo, parte política. Só que, se você observar as guerras que acontecem no mundo, a grande maioria delas não é por questões políticas, e sim religiosas. Observe na história da humanidade. Observe. Se você observar, a maior dificuldade de juntar pessoas não é em questões políticas, mas sim em divisões que existem na religiosidade das pessoas. Você não consegue juntar exemplos aqui, tá bom? Judeus e muçulmanos, evangélicos e praticantes da religião afro, crentes e espíritas. Tá vendo a divisão que existe? Então vai precisar de alguém para unir todo mundo. É essa figura aqui, ó. Essa outra besta que vai surgir tinha 2 chifres, como de cordeiro. Ó. Mas falava com voz de dragão. Parecia um cordeiro, mas o interior dele mostrava que era um dragão. Versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Ou seja, ele vai ser tão grande como o anticristo. E exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Então o falso profeta vai levar as pessoas a adorarem o anticristo. Mas como que ele vai conseguir isso? Versículo 13. Agora eu já sei. Agora eu já sei como é que ele vai conseguir. É igual os que conseguem hoje. O que que ele vai fazer? O que a segunda besta vai fazer, o falso profeta? Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu à vista de todos. Imagina alguém, uma pessoa, que chega num aleijado e faz aquela perna mirrada crescer e ficar normal na frente de todo mundo. Metade de quem está ali já cai de joelho na hora. E ainda grita, glória a Deus. Verdade ou mentira? Aí imagina muita gente reunida, e ele ali, lembra do engano, lembra da fantasia? Ele faz descer fogo do céu, na frente de todo mundo assim. O restante que não tinha caído de joelho, cai agora. Aí tem gente que diz, não cai não, Bispo Paulo. Cai, está caindo hoje. Não está nem vendo isso. E está caindo hoje. Então veja como que a Bíblia é clara, tentando abrir os nossos olhos. Quer saber quem é a árvore? Vai para perto. E veja quais são os frutos dela. Não frutos espirituais. Dela. Aí olha o que vai acontecer no versículo 14. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta,
que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então, lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse: olha só, esse falso profeta vai conseguir pegar uma estátua e dar vida para ela. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Versículo 16. Olha lá, olha o que o falso profeta vai fazer, ó. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E como que ele vai fazer isso? Com sinais impressionantes, as pessoas: eu também quero, meu Deus, é de Deus, eu quero. Você quer? Passa na salinha do fundo ali, já coloca lá a marcazinha que tem que colocar, e você volta aqui e você recebe o que você quer. É engano. As pessoas vão estar tão sedentas de resultados materiais, financeiros, humanos, que vão aceitar. E hoje, quando as pessoas querem continuar cegas, seguindo aqueles que são instrumentos implantados por quem? Por Satanás no meio da igreja, as pessoas olham e falam: é de Deus, olha o que está acontecendo, eu quero! E vai seguindo. Você quer saber quem é de Deus e quem não é? Vai para... E fica o quê? Bispo Paulo, mas está tão longe de mim. Está longe? Então comece a filtrar a pregação. Comece a filtrar. Veja se aquele instrumento está trabalhando pelo arrependimento, pelo abandono de pecados, pela conversão sincera, ou se ele está trabalhando por outras coisas. Você é uma pessoa inteligente, você tem essa capacidade de filtrar. Então deixa eu finalizar com você aqui, que está muito claro para nós. Vamos voltar lá no Mateus, vamos voltar no capítulo 7, no versículo 15, que eu quero mostrar algo importante para você. Mateus capítulo 7, versículo 15, olha o que diz. Jesus disse: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de quê? De ovelhas, mas que na verdade são o quê? Lobos esfomeados, correto? Vamos ver o que Pedro vai falar sobre isso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz. Olha o que Pedro fala, cheio do Espírito Santo. Pedro: os falsos mestres são como criaturas irracionais movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. Isso aqui é os falsos mestres, os falsos profetas. Mas como é que eu sei que ele gosta de se entregar à imoralidade? Se eu estou observando. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los, enquanto participam de suas refeições. Esses aqui, quando se juntam para comer, ficam rindo e zombando de todo o engano que fizeram no culto ali, e as pessoas acreditando. De vez em quando costuma vazar uns videozinhos na internet aí, das reuniões deles, assim, entre eles, rindo.
daquilo que foi feito lá na hora da reunião, e as pessoas, ai, Deus está movendo. Versículo 14. Cometem adultério com os... Às vezes o camarada está lá no altar e está olhando para alguém cometendo adultério. E abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis. O que são instáveis? O que é uma pessoa instável? Insegura. Uma pessoa que ainda não se firmou bem na verdade, não tem certeza, convicção. Eles seduzem os instáveis e são bem treinados aonde? Eles trabalham a ganância das pessoas. Eles são bem treinados para isso. Então quando eles começam a falar, a pessoa que vai despertando a ganância da pessoa ali em alguma coisa que ela deseja, que ela quer, e aquilo vai envolvendo, vai criando uma química. Acabou. Eles são bem treinados na ganância. Por que são bem treinados? Quem é que implantou eles lá no meio da igreja? Satanás. E Satanás, ele demonstrou para nós desde o princípio que ele era e foi um ser o quê? Ganancioso, porque ele queria o trono dele, aonde está o trono de quem? De Deus. Então o infiltrado, o implantado por Satanás, ele é muito bem treinado na ganância. E como a maioria dos seres humanos ainda não conseguiu sufocar a própria ganância, porque podemos dizer que todo ser humano já nasce com um pouco de ganância, mas como a maioria não conseguiu suprimir isso, então vem os falsos profetas e bem treinados para insuflar a ganância, trabalha isso. Vivem sob o quê? Eles vivem sob o quê? Maldição. Vivem sob maldição. Desviaram-se do caminho reto, que era o caminho da salvação, e seguem os passos de quem? De Balaão. Quem lembra quem era Balaão? Quem era Balaão? Um profeta, mas que tipo de profeta? Mercenário. Falso profeta, mercenário. Balaão trabalhava para quem? Pagava mais. Então, essas pessoas de hoje desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o quê? O mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura, quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Eles são como fontes secas, ou a neblina levada pelo vento, e estão condenados a mais escuras trevas. Essas árvores, que de longe parecem ser de quem? De Deus, mas se você chegar perto, você vai identificar. Então olha como é que Pedro deixa claro para nós. E quem está debaixo dessa árvore, se aquela árvore vai ser condenada a mais escura trevas, quem está debaixo dela? Vai junto. E Jesus vai finalizar assim, volta comigo em Mateus 7,16. Ele disse assim, né? Vamos finalizar. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Vai comigo lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12. 2 Coríntios 11, 12, você vai ver como que essa palavra árvores é uma linguagem figurada para pessoas, certo? Que eu falei que você tem que ir para perto da pessoa e observar os frutos dela.
Olha aqui, ó, 2 Coríntios 11, 12. Como fica claro para nós. Assim continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Olha Paulo dizendo que tinha gente no meio da igreja tentando parecer que era dos nossos. Paulo dizendo, versículo 13: esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos, servos de quem? De quem? De Satanás, finjam ser servos da justiça, ou seja, finjam ser servos de quem? De Deus. No fim, receberão o castigo que as suas obras merecem. Viu como é que Paulo também deixa claro que essas pessoas fingem ser de Deus, tentam parecer que são de Deus? Volta comigo lá no versículo 19, Mateus 7,19, última referência para finalizar. A gente poderia ficar aqui o dia todo. E observa que eu não falei uma vírgula fora da Bíblia. O tempo todo eu estou te mostrando a Bíblia. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada aonde? Ao fogo. Então toda árvore que ela, como pessoa, não produz bons frutos, vai ser cortada e lançada no fogo. E infelizmente quem está debaixo dela, vai junto. Finalizando, vai em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, vamos entender o que é esse negócio de ser lançado ao fogo. Porque tem gente que fala, lançado ao fogo, vai queimar ali o cipreste ali, o eucalipto. A pessoa que está cega é assim, ela não quer enxergar. Olha o que diz em Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Por que a Bíblia fala que o céu e a terra vão fugir? Porque o dia do juízo vai ser um dia pesado. Vai ser um dia pesado. Vai ser um dia, eu acho que eu não posso usar a palavra tenebroso, porque quando a gente fala isso parece que tem escuridão, né? E Deus é luz. Mas vai ser um dia que até o céu e a terra vão tentar se esconder, e a coisa vai ficar estreita. Versículo 14, aqui mesmo no capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o mundo dos mortos, sabe o que significa o mundo dos mortos? O inferno. A morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. É porque tem gente que acha que só existe um lugar para baixo e um lugar para cima. Não é verdade. Existem 2 lugares para baixo e 2 lugares para cima. Quem morre firme com Cristo no caminho da salvação de verdade, vai para o céu. Mas no dia do juízo, essa pessoa vai ser promovida para o paraíso. Certo? O céu é o lugar intermediário, é o lugar onde os que morrem em Cristo ficam esperando o dia do juízo. Já viu que normalmente no velório de todo mundo a gente fala descanse em paz? Bom, essa é a ideia de quem está indo para o céu, porque quem não está indo para o céu,
já vai começar. Já vai começar o tormento no inferno. Porque quem não morre no caminho da salvação em Cristo, quem morre sem Jesus, vai para o inferno. E no dia do juízo, vai ser promovido ao lago de fogo que arde em enxofre. Então esse lugar chamado inferno também, biblicamente, pode ser denominado mundo dos mortos. Por isso que Jesus fala assim, que ele não é Deus, Jesus fala que Deus não é Deus de mortos, quando fala de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por quê? Porque estes estão vivos. Vivos que eu falo não físico, terreno, mas porque estão no céu. Mortos, quem morreu sem Jesus, foi para o inferno, certo? Olha lá, Mateus 22, 32, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Mas como assim, se Abraão, Isaac e Jacó já morreram? Morreram nessa terra fisicamente, mas foram para o céu, então eles estão vivos. Se a pessoa morreu nessa terra sem Jesus, foi para o inferno, então essa pessoa está morta. Então volta comigo lá no Apocalipse, que é o último versículo que eu quero ler. Viu, gente? A própria Bíblia se explica. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, porque a pessoa morreu, inferno, certo? Está morto. Agora, pum! Segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, quando Cristo fala que aquela árvore que não produz bons frutos, lembra do falso profeta? Vai ser lançado no fogo, é deste fogo aqui, que ele está falando. A condenação eterna. Só que o pior é quem está o quê? Debaixo dessas árvores. Então hoje Jesus está ensinando para mim e para você claramente como que você faz para identificar aqueles que são de Deus, daqueles que não são de Deus. Mas a decisão de ficar com os olhos tapados, vendados, ou abrir eles bem para enxergar, para ver a verdade, é toda sua. Porque você tem livre arbítrio. Quem entendeu a mensagem? Você viu como é que é tudo muito parecido? Se você olha de longe, é tudo igual. Então o conselho de Cristo é: chega perto, observa os frutos e fica atento às pregações.